Ácidos e bases. O que são? Ácidos são substâncias que liberam íons de hidrogênio, H, quando dissolvidas em água, dando um sabor azedo, como no limão. Bases, por outro lado, liberam hidroxilas, O, e têm um gosto amargo e sensação escorregadia, como o sabão. Exemplo: ácido, ácido clorídrico, HCl, no suco gástrico do estômago. Base, hidróxido de sódio, na OH, em produtos de limpeza. 2 definições de Arrhenius e Brønsted-Lowry. Arrhenius define ácidos e bases apenas em soluções aquosas. Ácidos liberam H e bases liberam O. Brønsted-Lowry, mais amplo, define ácidos como doadores de H e bases como receptoras de H, independentemente do meio. Exemplo: Arrhenius, HCl, ácido, em água libera H. Brønsted-Lowry, amônia, NH, base, recebe H para formar NH. 3. Equilíbrio iônico da água e escala de pH. Equilíbrio iônico. A água se autoioniza, formando H e O em equilíbrio. Em água pura, H mais igual O igual a 10 mol L. Escala de pH, média acidez ou basicidade. pH menor que 7 é ácido, pH igual a 7 é neutro, pH maior que 7 é básico. Exemplo: suco de limão, pH 2, ácido. Água pura, pH igual a 7, neutro. Amônia doméstica, pH 11, básico. 4. Medição de pH. P-metro, aparelho eletrônico preciso que mede a concentração de H. Fitas indicadoras, papel tratado com indicadores que mudam de cor conforme o pH. Exemplo: P-metro, usado em laboratórios para medições exatas. Fitas, usadas em piscinas para verificar o pH da água. 5. Indicadores ácido-base. O que são? Substâncias que mudam de cor em diferentes faixas de pH. Exemplo: tornassol, vermelho em ácido, azul em base. Fenolftaleína, incolor em ácido, rosa em base. 6. Soluções tampão. O que são? Soluções que resistem a mudanças no pH. Composição: ácido fraco mais sua base conjugada ou base fraca mais seu ácido conjugado. Exemplo: tampão de ácido acético, CHCOO, e acetato de sódio, CHCOANA. 7. Como funcionam as soluções tampão? Neutralizam ácidos ou bases adicionados, mantendo o pH estável. Exemplo: se adicionar ácido, H, a base conjugada, CHCOO, reage para formar CHCOO. Se adicionar base, O, o ácido, CHCOO, reage para formar CHCO e água. 8. Faixa e capacidade de tamponamento. Faixa, intervalo de pH em que o tampão é eficaz, geralmente 1 do pK do ácido fraco. Capacidade, quantidade de ácido ou base que o tampão pode neutralizar sem mudar muito o pH. Exemplo: um tampão com pK igual a 5 é eficaz na faixa de pH 4 a 6. 9. Importância do pH no organismo. O pH afeta reações químicas, enzimas e funções celulares.
No sangue, o pH deve estar entre 7,35 e 7,45. Exemplo: enzimas digestivas funcionam melhor em pH específico no estômago, ácido, ou intestino, básico. 10. Aplicações da medição de pH. Análise de sangue. Avalia o equilíbrio ácido-base. Pacientes críticos. Monitora condições como choque séptico. Diagnóstico. Urina ácida pode indicar desidratação. Urina alcalina pode indicar infecção. Feridas. pH afeta a cicatrização. Laboratórios. Garante condições ideais para culturas celulares. Fluidos digestivos. Diagnóstica refluxo ou gastrite. 11. Cálculos de pH. pH igual log cifrão H. Cifrão H igual 10 pH. Exemplo: se cifrão H igual 10 mol L, pH igual log 10 igual a 4. Se pH igual a 3, cifrão H igual 10 sobrescrito 3 igual a 0,001 mol L. 12. Tampão bicarbonato no sangue. Bicarbonato, HCO, e dióxido de carbono, CO, mantém o pH sanguíneo. Se o ácido aumenta, o bicarbonato reage para formar CO e água. Exemplo: durante o exercício, o corpo produz mais ácido lático. O tampão bicarbonato ajuda a neutralizar esse ácido, mantendo o pH sanguíneo estável. Questões dissertativas detalhadas. Defina ácidos e bases segundo Arrhenius e Brønsted-Lovry. Resposta: conceito de ácidos e bases de Arrhenius. Ácido: substância que, em solução aquosa, libera como cátion somente íons H. Base ou álcali: substância que, em solução aquosa, libera hidroxilas, íons negativos, O. Definição de Arrhenius: ácidos liberam apenas H, HO, como cátion. Bases: álcalis liberam apenas O como ânion. Conceitos de ácidos e bases de Brønsted-Lovry: ácidos, doadores de H. Bases, recebedores de H, não precisam ter O. Substâncias anfóteras podem ter comportamento ácido ou básico, dependendo da situação. Conceitos de ácidos e bases. Explique o equilíbrio iônico da água e sua relação com a escala de pH. Resposta: equilíbrio iônico da água. Um caso muito particular de equilíbrio químico é o equilíbrio iônico da água. A água sofre autoionização, mas, como é um eletrólito muito fraco, estabelece o equilíbrio abaixo. 2HO, HO, AC, mais O, AC, ou simplesmente HO, H, AC, mais O, AC. Produto iônico da água. A 25 graus Celsius, em água pura, temos H mais igual O igual 10 mol L. Assim sendo, Kw igual H mais ponto O igual 10 sobrescrito 1 tipos de soluções, a 25 graus Celsius água pura, solução neutra H mais igual O igual 10 mol L solução ácida, H mais 10 menos 7 mol OH 10 mol L solução básica, alcalina H mais 10 menos 7 mol OH 10 mol LPH. Um modo de expressar acidez, a concentração de H em solução.
pH baixo, H+. Artefato H baixa solução ácida pH menor que 7, neutra pH igual a 7 solução básica pH maior que 7 escala de pH. Relacione o pH de uma solução com a concentração de HO, o valor de O e a concentração de O. Resposta: cálculo e uso de pH. pH igual log H. 3. O mais EPOH igual log OHH. 3. O mais igual 10. Φ igual 10 POH pH mais POH igual a 14. O pH é o logaritmo negativo da concentração de íons hidrônio, HO, enquanto o POH é o logaritmo negativo da concentração de íons hidroxila, O. A soma de pH e POH é sempre 14 em soluções aquosas a 25 graus Celsius. Quais são as formas de se medir o pH de uma solução? Resposta: como medir o pH de soluções aquosas? P-metro ou potenciômetro, método mais preciso, exato, fitas indicadoras, método mais rápido. As principais formas de medir o pH de uma solução são através do uso de um P-metro, potenciômetro, que oferece uma medição precisa, e fitas indicadoras, que são um método mais rápido, porém menos exato. O que é um indicador ácido-base e como ele pode ser usado? Resposta: indicadores ácido-base. Indicadores ácido-base são ácidos ou bases fracos que apresentam cores diferentes com a variação do pH do meio. Podem ser naturais ou sintéticos, como os indicadores mudam de cor. Os indicadores de pH são, portanto, bases ou ácidos orgânicos fracos que possuem formas com cores diferentes dependendo do pH do meio. A coloração se dá graças a um rearranjo molecular causado pela variação do pH do meio, o que proporciona o surgimento ou desaparecimento dos grupos cromóforos, responsáveis pela cor. Um indicador ácido-base é uma substância que muda de cor em diferentes faixas de pH, permitindo identificar se uma solução é ácida, básica ou neutra. Eles funcionam devido a rearranjos moleculares que alteram a absorção de luz. Defina a solução tampão. Resposta: soluções tampão. Sistemas de dois componentes cujo pH varia muito pouco ao se adicionar ácido ou base. Os dois componentes não podem se neutralizar, mas devem neutralizar ácidos e bases fortes. Um ácido fraco e sua base conjugada. Uma base fraca e seu ácido conjugado. Uma solução tampão é um sistema que resiste a mudanças no pH quando pequenas quantidades de ácido ou base são adicionadas. É composta por um ácido fraco e sua base conjugada, ou uma base fraca e seu ácido conjugado. Explique como uma solução tampão funciona. Resposta: soluções tampão. Uma solução tampão é um caso especial do efeito do íon comum. A função do tampão é resistir a variações de pH em uma solução. Composição do tampão: ácido fraco mais base conjugada, HOAC mais OAC e HPO mais HPO sobrescrito 2, e base fraca mais ácido conjugado, NH mais NH. Como um tampão funciona? Tampão depois da adição de ácido e tampão depois da adição de base. Uma solução tampão funciona neutralizando tanto ácidos quanto bases adicionados. O ácido fraco neutraliza a base adicionada, enquanto a base conjugada neutraliza o ácido adicionado, mantendo o pH relativamente constante. O que é faixa de tamponamento? Resposta: capacidade e faixa de tamponamento. A faixa de tamponamento é o intervalo de pH em que um tampão neutraliza efetivamente ácidos e bases. Na prática,
corresponde a 2 unidades ao redor do pK. A faixa de tamponamento é o intervalo de pH no qual a solução tampão é mais eficaz em resistir a mudanças de pH. Geralmente, essa faixa está dentro de 1 unidade de pH do pK do ácido fraco. Defina a capacidade de tamponamento. Resposta: capacidade e faixa de tamponamento. A capacidade de tamponamento é a quantia de ácido ou base que um tampão é capaz de neutralizar antes que o seu pH varie consideravelmente. A máxima capacidade de tamponamento existe quando a e a são grandes e aproximadamente iguais uma à outra. A capacidade de tamponamento é a quantidade de ácido ou base que a solução tampão pode neutralizar antes que ocorra uma mudança significativa no pH. A capacidade máxima ocorre quando as concentrações do ácido fraco e da base conjugada são iguais. Explique qual é a importância da manutenção do pH para o nosso organismo. Resposta: pH do sangue. Normalmente, o sangue é discretamente alcalino, com um pH situado na faixa de 7,35 a 7,45. O equilíbrio ácido-básico é controlado com precisão porque mesmo um pequeno desvio da faixa normal pode afetar gravemente muitos órgãos. Equilíbrio ácido-base é um delicado equilíbrio químico entre os ácidos e as bases existentes no organismo para a manutenção da quantidade ideal de íons hidrogênio nos líquidos intracelular e extracelular. Quando a concentração dos íons hidrogênio se eleva ou se reduz, alteram-se a permeabilidade das membranas e as funções enzimáticas celulares. Em consequência, deterioram-se as funções de diversos órgãos e sistemas. A manutenção do pH é crucial para o funcionamento adequado do organismo. Desvios no pH podem alterar a permeabilidade das membranas celulares e as funções enzimáticas, afetando diversos órgãos e sistemas. No sangue, o pH deve estar entre 7,35 e 7,45 para garantir o bom funcionamento. Descreva a importância da medição do pH no contexto da análise de sangue. Resposta: análise de sangue. A medição do pH do sangue é crucial para avaliar o estado ácido-base do organismo. A medição do pH no sangue é essencial para avaliar o equilíbrio ácido-base do organismo, fornecendo informações importantes sobre a saúde e o funcionamento dos sistemas fisiológicos. Explique como o monitoramento do pH é utilizado em pacientes críticos em unidades de terapia intensiva. Resposta: monitoramento de pacientes críticos. Em unidades de terapia intensiva, o pH é frequentemente monitorado em pacientes com condições críticas, como choque séptico ou insuficiência respiratória, para guiar intervenções terapêuticas. Em UTIs, o monitoramento do pH é fundamental em pacientes com condições críticas como choque séptico ou insuficiência respiratória, auxiliando na orientação de intervenções terapêuticas para restaurar o equilíbrio ácido-base. De que forma a medição do pH em fluidos corporais, como a urina, pode auxiliar no diagnóstico de doenças? Resposta: diagnóstico de doenças. A medição do pH em fluidos corporais, como a urina, pode ajudar no diagnóstico de várias condições. Por exemplo, a urina ácida pode estar associada a desidratação ou cetoacidose, enquanto a urina alcalina pode indicar infecções do trato urinário. A medição do pH em fluidos corporais como a urina pode auxiliar no diagnóstico de diversas condições. Por exemplo, urina ácida pode indicar desidratação ou cetoacidose, enquanto urina alcalina pode sugerir infecções do trato urinário.
Qual a importância da avaliação do pH em feridas crônicas e como essa medição pode orientar o tratamento? Resposta: avaliação de feridas. O pH das feridas pode influenciar a cicatrização. Feridas crônicas geralmente apresentam um pH mais elevado, e a medição do pH pode ajudar a orientar o tratamento e a escolha de curativos. O pH das feridas influencia a cicatrização. Feridas crônicas geralmente apresentam pH elevado, e a medição do pH pode orientar o tratamento e a escolha de curativos adequados. Descreva como o controle de qualidade em laboratórios de biomedicina envolve o monitoramento do pH. Resposta: controle de qualidade em laboratórios. Em laboratórios de biomedicina, o pH é monitorado em soluções de cultura celular e em meios de cultura para garantir condições ideais para o crescimento celular e a realização de experimentos. Em laboratórios de biomedicina, o monitoramento do pH é crucial em soluções de cultura celular e meios de cultura para garantir condições ideais para o crescimento celular e a realização de experimentos. De que maneira a análise do pH em fluidos digestivos, como no estômago e no intestino, pode contribuir para o diagnóstico de distúrbios gastrointestinais? Resposta: análise de fluidos digestivos. A medição do pH no estômago e no intestino pode ajudar a diagnosticar distúrbios gastrointestinais, como refluxo gastroesofágico ou gastrite. A medição do pH no estômago e no intestino auxilia no diagnóstico de distúrbios gastrointestinais, como refluxo gastroesofágico ou gastrite. Explique como calcular o pH de uma solução de refrigerante com cifrão H igual a 1,6x10 sobrescrito 3m. Resposta: se H de um refrigerante é 1,6x10 sobrescrito 3m, o pH é asterisco como pH igual log H, então pH igual log 1,6x10 sobrescrito 3, igual, menos 2,80, igual a 2,80 para calcular o pH. Utilize a fórmula pH igual log cifrão H. Substituindo o valor dado, pH igual log 1,6x10 sobrescrito 3, igual a 2,80. Se o pH da Coca-Cola é 3,12, como calcular a concentração de cifrão H? Resposta: se o pH da Coca-Cola é 3,12, H é asterisco como pH igual log H, então log H mais igual pH.fa C contra barra C ao antílogo H igual 10 pH igual 10 sobrescrito 3 sobrescrito 1 sobrescrito 2 igual a 7,6x10m para calcular a concentração de H. Mais utilize O Rula H igual 10 pH. Substituindo o valor dado, cifrão H igual 10 sobrescrito 3 sobrescrito 1 sobrescrito 2 igual a 7,6x10m. Descreva o tampão bicarbonato e sua importância no equilíbrio ácido-base do sangue. Resposta: tampão bicarbonato. O tampão mais importante do sangue utiliza o bicarbonato, um composto básico, que se encontra em equilíbrio com o dióxido de carbono, um composto ácido. À medida que mais ácido ingressa na corrente sanguínea, mais bicarbonato e menos dióxido de carbono são produzidos.
O tampão bicarbonato é crucial no sangue, utilizando bicarbonato, base, em equilíbrio com dióxido de carbono, ácido. Quando o ácido aumenta, mais bicarbonato é produzido, mantendo o equilíbrio. Quais são os componentes necessários para formar uma solução tampão eficaz? Resposta: soluções tampão. Sistemas de dois componentes cujo pH varia muito pouco ao se adicionar ácido ou base. Os dois componentes não podem se neutralizar, mas devem neutralizar ácidos e bases fortes. Um ácido fraco e sua base conjugada. Uma base fraca e seu ácido conjugado. Uma solução tampão eficaz requer um ácido fraco e sua base conjugada, ou uma base fraca e seu ácido conjugado. Esses componentes devem ser capazes de neutralizar ácidos e bases fortes sem se neutralizarem mutuamente.